Mas peraí, Não era, isso tá tudo errado. Eu sou consultor de petróleo, trabalho para uma empresa de Angola, e eu vou te dizer, é o roubo legalizado mais bem feito que eu já vi na minha vida. Porque quando você compra essa quantidade imensa de óleo e quando você vende essa quantidade imensa, tem escritórios que você não escolheu que estão recebendo uma comissão absurda, porque os volumes envolvidos são de milhões de barris por dia. Isso, cada vez que vai, aquele escritório recebe $1, $2 por cada barril. Tá? Aquilo ali, no final do mês, você tem que ver. Paulo Guedes, essa turma está toda envolvida. O Paulo Guedes arrancou a Petrobras Distribuidora. O Lula não é macho, não é valente, o governo do Bolsonaro não é legal. Por que ele não reestatizou a BR Distribuidora? O contrato da BR Distribuidora diz que eles podem usar o nome até acho que 2030 e que a Petrobras não pode criar outra distribuidora. Olha o detalhe. É um baita detalhe, porque é o que eu tô falando. Como que você vai imaginar que um presidente vai reaver essas questões? Por exemplo, a Vale do Rio Doce tem que ser do Estado, não o Estado acéfalo que tá aí. Não tô falando disso aí, não. Isso aí eu nem vi. Estado, isso aí é uma coisa satânica que colocaram aí. A culpa não é do Estado, é do governo. O governo manipula o Estado, os instrumentos legalizados por eles e fazem o Estado ser acéfalo perante a população. Dentro daquilo que é de obrigação dele de fornecer para a população, saúde, educação, etc. Só que para eles funciona tudo muito bem. Eles usam todo esse poder a favor deles, certo? Agora, como que um presidente consegue retomar essas questões aí e recuperar o que já é nosso, que foi entregue? Não dá, porque para isso eu não consigo imaginar um presidente... Não é questão de você... Isso é besteira, é ficção você imaginar que, eu vou ter o poder da caneta, mas você não vai nem chegar lá. Você não vai chegar lá, você sozinho não consegue fazer nada. O presidente, ele não é nada. O que é tudo é o povo, é a verdade que o povo tá carregando. Vamos votar, vamos colocar, nem votar, esse termo de votar não funciona porque eu também não acredito mais nisso, mas o povo, a maioria tem que falar, vamos colocar o representante lá. E não é porque ele é um cara bom demais, ele só é um cara que tá lutando pela verdade que a gente também agora entende que é o que merece ser, conquistado, retomado. Vamos colocar ele lá, vamos colocar uma equipe de pessoas realmente voltadas para isso lá. É só assim que eu consigo imaginar. A gente precisaria da maioria desperta e lúcida. Sem isso, não dá pra bater de frente. Como que Lula, Bolsonaro vai bater de frente com essa caterva de banqueiro que toma conta desse país, dos especuladores que mandam aqui de verdade, desse deep state aí, que são as pessoas que realmente mandam, porque o presidente, Lula e Bolsonaro, só seguem roteiro. A obrigação deles é subir num palanque e falar qualquer coisa. Olha o Lula, nem roteiro ele tem. O Lula, ele só fala. Ele faz piada lá dele, piada de cachaceiro. É piada muito legal de você escutar, não todas ainda. Quando você tá num bar tomando pinga, tomando uísque, aí você vai dar risada. Um homem sem dente lá, umas coisas idiotas. Coisa idiota. Coisa idiota, vergonhosa. Eu tenho vergonha de ouvir esse cidadão falar, cara. Eu tenho vergonha. Cada merda. Aí vem falar da atividade sexual dele com a Janja. Eu quero que se foda. Deve ser o filme pornográfico mais feio do mundo. Deixa eu perguntar. Ele falou isso? Mas fica falando que eu tenho isso, eu tenho aquilo, tô dando no couro. Ele chegou fala um monte falou, de merda. Ao invés de falar o nome da Janja, ele falou o nome da ex, né? Que faleceu, a Maria. Isso. Aí teve um monte de gente que falou assim, a gente ajuda a um jeito de vocês se encontrar. Sai de baixo. Eu tenho vergonha, cara, de ouvir esse cidadão falar o Lula, porque é só besteira. Fica claro que é um fantoche, é um roteiro, é uma Deixa eu acabar de enterrar o Bolsonaro, tá? E o Paulo Guedes. Tá. O Paulo Guedes, ele é tão bandido, mas ele é tão bandido. E o sistema é tão corrupto, tão vagabundo, Faria Lima, tudo, imprensa, mídia, tudo. O Paulo Guedes, cara, empresa de petróleo no mundo. Vamos fazer que a empresa de petróleo é um organismo, que a empresa de petróleo é um coração. O coração só existe porque você tem as veias. Claro. Veias e artérias. Sem ele, o coração não existe. Sim. E não tem porquê. A empresa de petróleo é a mesma coisa. A empresa de petróleo precisa de dutos para tudo. De um tanque para o outro,
de um estado para o outro, para botar pro navio, para tudo. Você acredita que o Paulo Guedes vendeu os dutos da Petrobras e a empresa que comprou alugou para a Petrobras? Extremamente inteligente para os propósitos satânicos Exatamente. deles, né? Aí, ó, como porque canalha. estratégico. Era. Não é estratégico porque se fosse num país Não. mais ou menos sério, é para ser fuzilado. Não, estratégico eu tô falando para os interesses dele, porque ele vendeu o que é essencial. Sem Exatamente. isso, acabou. Isso. É que nem Jorge Soros quando ele pega a Vale do Rio Doce pra ele. Ele tá comprando papel pintado, essa porcaria de número na tela, ele tá comprando ativo real. É o que determina o andamento da riqueza no mundo. As jazidas são todos dele. Pois é. Isso é. Aí é o seguinte, tacada de mestre. Quanto vale aquelas jazidas? 10, 15, 20 trilhões. Ixi, Não Maria, tem limite. Não dá pra calcular isso Não aí. dá pra calcular. Depende. Eu tive briga. Na época eu falei. Na época, eu falei que a Vale do Rio Doce valia 2 trilhões de dólares, no mínimo, e não era para vender. Assim, vale como avaliação, não é para vender. Cara, você chega em Vitória, tem um lugar chamado Praia Mole. Você sobe num prédio lá que tem, eu tive lá, ainda era estatal, mas eles já estavam com medo. É o seguinte, você olha, é 5 quilômetros quadrados, 5 quilômetros quadrados, é 3 vezes o tamanho de Mônaco inteiro, de aterro, por isso chama Praia Mole. Aquilo foi fabricado, foi feito. As linhas, tudo. Uma linha, mais de 1.500 quilômetros de ferrovias. Tudo da Vale do Rio Doce. Tudo doado para uma gangue. Doado, pega tudo que é seu e toma. E de lá para cá, a Vale do Rio Doce foi criada em 43 por Vargas. Como eu falei, praticamente 80% de tudo que foi aí foi criado por Vargas, Médici e Geisel. Tá? Foi criado em 43 e em 96 foi doada por aquele criminoso. Destruíram. Aí é o seguinte, 53 anos, nunca teve um acidente. Acidente normal de uma empresa. Acidente ecológico grave. Em 26, 30 anos de governo desses caras aí. Já teve 2 acidentes que matou de centenas a milhares de pessoas que nem sabe, e o último ato que nós temos que parabenizar o STF foi agora o Cássio, não sei o quê, como é que é o nome? É tanto corno lá que eu esqueço o nome. Cássio Nunes. Cássio Nunes acabou de anular uma multa de 80 milhões em cima dela por causa de Brumadinho. 80 milhões que provavelmente ia para pagar enterro de vítima, pagar a escola de gente que ficou órfã, tá? Aí um filho da puta desse vai lá e anula a multa. Tô falando, é tudo uma fraude. É uma quadrilha, cara. É uma quadrilha só. É a pergunta, a gente volta, vamos voltar, porque, ó, também falo pra você, que nem a gente tá falando, tem que ter projeto de nacional de desenvolvimento? Tem. Como que vamos impor isso daí? Como que a gente vai colocar isso, cara? Olha só contra o que a gente tá lutando. É obra do diabo, escancarado isso daí, cara. Esses caras servem o demônio em primeiro lugar. Quem disse que economia é algo muito sério para ser colocado na mão de economista, não fui eu, não. Foi John Kenneth Galbraith. Tá? O maior economista que os Estados Unidos fez, que foi assessor de Roosevelt até Kennedy. Tá? Esse cara, ele foi um economista, ele falava o quê? Que a economia não é uma ciência exata e vive aos sabores, sim, da política e da sociedade. Tá? Esse cara conseguiu fazer os Estados Unidos grande. Essa turma que tá aí de Harvard, que daqui e de lá, é o que estão destruindo tudo. Quem criou as universidades para começo de conversa? A mãozinha dos responsáveis por criarem boa parte do sistema educacional hoje aí vigente são esses caras que mandam no mundo. É os caras que sabem os da verdade. Né? É os caras que têm dinheiro de verdade. Os Rockefeller. Esses caras. Rothschild criaram de Rockefeller. E os Rockefellers criaram as universidades. Tá tudo contaminado. A medicina, a gente aprende um monte de coisa errada. Alimentação. Agora Estados Unidos mudou. Obrigatoriamente tiveram que mudar a pirâmide alimentar deles. Um monte de coisa que falaram que era ruim pra saúde antes. Falavam que gordura de carne vermelha era ruim, gordura saturada de carne era ruim. Agora estão falando totalmente o contrário. Tudo vai com base nos interesses, financeiros.
É um oligopólio. Não, agora mundial, Que é o maior crime, carne faz mal. que é o maior crime que aquele canalha que inventou a história do colesterol, né? Na Isso, década de 50. colesterol. Esse cara devia ser fuzilado, a família dele deveria ser fuzilada, todo mundo, cara. O que os caras mataram de gente, mataram milhões de a sua pessoas. revolta, porque isso daí é sério demais. Sério demais. As pessoas, elas são literalmente... Já não ganham pra O cara nada. falsificou tudo. Eles são os responsáveis por criarem as doenças porque contaminam os alimentos que a gente consome. E aí eles vêm com um ensino educativo das universidades que vão formar os profissionais que vão receitar pra nós o quê? Os remédios que você vai tomar por conta das doenças que eles fabricaram e os remédios que eles fabricaram. Criam um problema e dão a solução. Meu Deus, cara. Até 1917, 18, ninguém morria do coração. Começou a colocar esse óleo de canola pra cozinhar, começou. De 1930 e pouco pra frente, começaram. Morre do coração um, morre do coração outro. Câncer, tudo que é doença. Não tinha. Por isso que as pessoas antigamente era outro estilo de vida. É muito comum você falar, pô, mas meu avô, meu bisavô era saudável, Saúde de forte, ferro. foi até os 90 anos e vivendo bem. É lógico, era diferente. Não que a tecnologia medicinal não tenha seus pontos positivos para outras coisas, porque tem. Tem pesquisadores maravilhosos, pô. Por exemplo, remédio. Tem situações da nossa vida Antibiótico, qualquer coisa maravilhosa, pelo amor de pô. Deus, você vai... Antibiótico, recursos estratégicos que vão a curto prazo possibilitar que você sobreviva, extremamente válido. Mas eu não tô falando disso, eu tô falando de algo muito mais grave, eu tô falando da essência. Tá falando de alimentação. Eu tô falando de água Eu tô envenenada. falando das motivações desses caras. Aham. Criar um engodo, isso tudo é um teatro apresentado para a população como algo belíssimo. Eles não colocam apenas mentiras na vida, no nosso coração, eles colocam meias verdades também. Então, veja, a nossa alimentação, ela é prejudicada propositalmente para que nós fiquemos doentes amanhã e daí eles venham com os remédios da indústria deles. Todo um conjunto harmônico atuando em prol dessa indústria, do poder dessa indústria. Tudo tem a ver com interesse financeiro em primeiro lugar. Então, você estava falando aqui de universidade, de economista, eu fico pensando, como que um economista que foi MK-ultrado, lobotomizado por esse ensino, que ele aprendeu em Harvard, por exemplo, e ele pensa que com base nesse rótulo, que alguém filtrou, alguém determinou que aquilo que estava naquele livro deveria ser ensinado para eles. Com base no quê? Eles contam a história do jeito deles. Ó, isso aqui vai ter que ser ensinado. Eles filtram o que tem que ser ensinado e o que não tem. Uhum. Como que esse cara pode achar que simplesmente vomitando rótulos ou dando argumento de autoridade, algum problema será resolvido? Se fosse assim, a coisa mais fácil do mundo seria governar um país. Bastaria colocar o quê? Aqueles que têm as maiores notas. Literalmente. Você vai pegar uma prova, você vai ver. Não, eu quero ver agora de conhecimento técnico, porque o que a gente precisa é 100% conhecimento técnico. Quanto que você sabe do que você estudou? O cara tirou 10, o outro tirou 9,5. O que tirou 10 sabe mais, é só colocar ele no governo que as coisas vão pra frente. Você tá de brincadeira comigo. Só que o Brasil, esse país, ele tá tão desgraçado e satanizado que as pessoas, elas dão mais valor pra estética, pra aquilo que é superficial, do que pra conhecimento libertador de verdade. O povo gosta da mentira. O povo gosta de quem fala bonito, quem vomita rótulo, esse monte de coisa. Quem vende promessa mentirosa. Você tá entendendo? Isso é uma desgraça, eu tô falando. O problema, do meu ponto de vista, tá? Óbvio, todo mundo pode discordar. São só as minhas ideias que eu tô colocando aqui de forma sincera. Pra mim, o problema, o cerne tudo é espiritual. O brasileiro, a cegueira, não é esse aqui o problema, ó. Não é a questão de ver, ou até de pensar. Embora o nosso senso crítico tenha sido exterminado também pelas instituições. Mas tá aqui, ó. É espiritual. Não, Você mostra pro cara os elementos ali, ó. Você fala, ó, isso aqui, ó, tá errado. Você mostra a foto, você mostra. Mas você viu ele tem uma incapacidade de aceitar.